Eu queria pedir a presença. Dona Irismar, a senhora está com condição de ficar em pé, de vir conversar comigo aqui, tá? Então venha cá, por favor. Dona Irismar, ela é a mãe de Yuri Wilker Vieira, não é isso? Yuri Wilker Vieira, 16 anos de idade. Fica aqui, Dona Irismar. Vocês acompanharam a rebelião da FUNASE. Yuri é um garoto de 16 anos de idade que morreu durante esta rebelião. Nós estamos mostrando a foto dele aqui. Aconteceu na noite do sábado para o domingo. E Dona Irismar de Lima, essa dona de casa, ela está aqui acompanhada das duas irmãs dela aqui. Ela entregou o filho à justiça. E por conta disso, a senhora, num determinado momento, ficou pensando: meu Deus, será que foi culpa minha? Eu quero logo, antes de qualquer coisa, Dona Irismar, dizer para a senhora não tem culpa de nada. Se tem uma pessoa que menos tem culpa nessa história, é a senhora. Porque o que a senhora fez, muita gente aplaudiria. Porque muitas mães hoje em dia por aí acham que estão ajudando seus filhos, acobertando o erro dos filhos. Não estão, não. De jeito nenhum. O que Dona Irismar fez foi o certo. Só que, infelizmente, aconteceu essa tragédia e o filho dela morreu. E agora ela está passando por um outro problema. A senhora está com dificuldade para fazer o sepultamento, Dona Irismar. O sepultamento do meu filho, porque eles querem que eu tire o meu filho aí sem nome. E ele tem registro. Sem nome, a senhora quer dizer que a senhora enterre seu filho como indigente? Como indigente. Por causa que ele tem registro, mas só porque... ele tá sem cabeça, tá sem pé, tá todo queimado, aí não deu para tirar a impressão digitais. Quer dizer, aí, na verdade, o rosto dele foi desfigurado. Tá todo desfigurado. Aí não estão querendo que eu leve ele para casa como indigente, para depois, com 6 meses ou 1 ano, colocar o nome dele na certidão de óbito. Aí isso aí a minha família não tá aceitando, porque quer o nome, porque eu entreguei ele ao juiz de Vitória, ele com nome e ele com vida. Agora quero entregar ele sem nome e sem vida. Já que a senhora está passando por esse momento triste de ter de sepultar o próprio filho, a senhora quer sepultá-lo com o nome. Com o nome completo, com o nome, sem faltar nenhum pedaço, porque eu entreguei ele ao juiz completo. E aqueles bichos de lá comeram os pedaços do meu filho. A senhora falou com quem para que a senhora possa dar ao seu filho pelo menos um sepultamento digno? O CENIP e lá no Abdias. No Abdias, que é o CENIP, e aonde ele estava agora, que só fazia 2 dias que ele estava lá no Abreu e Lima. A senhora nem sabia que ele tinha ido lá para o Abreu e Lima, não foi para casa? Não. A senhora pensou que ele fosse ficar lá na Abdias, era? Eu pensei que depois da Abdias, o juiz de Vitória, que ele não fez certo, ele ia mandar me chamar para eu escolher o lugar que eu queria que ele fosse. Porque eu sei que ele fez errado e ele ia ter que pagar. Olha, Dona Irismar, essa foto aqui é dele com a irmã dele, né? Com a minha irmã. É dele com a tia dele. Tá aqui a foto dele com a tia dele. Olha, eu vou fazer um apelo aqui em nome da senhora. Ontem, eu percebi que lá durante a reprodução simulada do empresário, o gestor do DHPP, Dr. Cassimiro, estava lá, tá certo? Um caso de repercussão muito grande perante a opinião pública, e as autoridades tinham 2 peritos lá do IC, o gestor, o homem que comanda o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, estava lá. Então, num caso como esse aqui de Dona Irismar, o caso também teve repercussão pública, a sociedade também está revoltada. Por que as autoridades também não fazem questão de ir lá para frente e falar diretamente com Dona Irismar, tá certo? Se mexam, autoridades. Tirem o bumbum da cadeira e vocês têm a obrigação. No caso lá do empresário que morreu, ele estava na casa dele, então todo mundo está querendo saber a resposta, mas só que ele não estava sob a tutela do Estado, não. Dona Irismar fez a parte dela como mãe, entregou o filho para o Estado tomar conta. E o que o Estado devolve para Dona Irismar é o filho dela todo dilacerado, o corpo dilacerado. E até para enterrar, ela tem que passar por esse constrangimento. Alguém tem que falar com ela. Sim,
para que ele seja sepultado com o nome. É o mínimo que ela pode ter nesse momento. A gente conversou com o gestor da Polícia Científica de Pernambuco, Dr. Francisco Sarmento, e ele disse que existem basicamente 3 possibilidades de identificação de corpos. Na primeira, o corpo tem condições de ser identificado, seja através do confronto de documento de identidade ou das impressões digitais, desde que haja dados para que aconteça o confronto. Se o corpo não tiver condições de passar por esse processo de reconhecimento, seja por conta de amputação de membros ou de grau de queimadura na pele, existe aí então 2 possibilidades de confronto, por exames de arcada dentária ou de DNA. Esses processos podem levar dias ou semanas. Dias ou semanas que eles estão dizendo aqui. Eu já vi muita gente pobre precisar de exame de DNA e esperar mais de ano. Agora, nesse caso aqui, se for preciso, todo dia a gente vai ficar cobrando. Será que dona Irismar, depois de ter passado pelo que ela está passando, ela não tem direito de enterrar o filho dela nem com o nome? Será que ela vai ter que sepultar o filho dela como indigente? Isso não existe não, isso é um absurdo. Dona Irismar, sente ali e fique à vontade, viu? Depois da mulher ter entregue o filho, que é fazendo certo, ainda vai ter que enterrar como indigente. Espere. No caso do empresário, até eu estou reclamando porque o gestor de HPP foi para lá não. Foi certo. É um caso de repercussão pública. Agora vamos tratar todo mundo com a devida importância também?